Atingimos o dia mais quente da história, alcançando uma temperatura média global de 17,18 graus Celsius. E o maior problema é que este recorde alarmante poderá ser quebrado novamente muito em breve, de acordo com as tendências atuais. Uma onda de calor sem precedentes está varrendo o globo, com temperaturas recordes sendo registradas diariamente em regiões tão diversas quanto o sul da Europa, o norte da África, o sudoeste dos Estados Unidos e a Ásia Central. Este fenômeno climático extremo está afetando a vida humana, os ecossistemas marinhos e terrestres, e tem escalado globalmente a uma magnitude nunca registrada. Mas o que está causando essa onda de calor e principalmente como podemos enfrentar essas mudanças climáticas tão extremas? Os registros de temperatura média global indicam não apenas um recorde alarmante, mas também um sinal claro de que as tendências atuais podem levar a um futuro ainda mais desafiador. As ondas de calor estão longe de serem eventos isolados. São sintomas visíveis de um quadro que temos acompanhado ao longo dos anos. No entanto, agora estamos testemunhando os impactos se desdobrarem com uma velocidade assustadora. E a principal causa reside majoritariamente nas atividades humanas. Por exemplo, quando efetuamos a queima de combustíveis fósseis como carvão, óleo e gás, liberamos volumes substanciais de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Estes gases atuam como agentes de retenção do calor solar, resultando no fenômeno do aquecimento global. Outro fator que contribui é a chamada ilha de calor urbana. As cidades tendem a ser muito mais quentes do que as áreas rurais ao seu redor. Isso porque os materiais de construção absorvem mais calor do que a vegetação natural. Há também o complexo fenômeno climático chamado El Niño, que causa transformações climáticas significativas na faixa tropical do globo, afetando padrões de temperatura, precipitação e causa impactos como chuvas intensas no sul do Brasil e secas severas no norte e nordeste. Apesar de ser um fenômeno natural, pode ser potencializado pelas ações do homem. Esses eventos climáticos extremos têm implicações devastadoras. Por exemplo, a Grécia está sofrendo com incêndios descontrolados, alimentados por temperaturas de 44 graus Celsius. Esses incêndios já forçaram a evacuação de 1.200 crianças de um acampamento de verão, e um trabalho árduo dos bombeiros lutando para controlar as chamas em várias localidades. A Grécia é apenas um exemplo de como as ondas de calor estão afetando a vida em todo o mundo. O relatório da Organização Meteorológica Mundial, OMM, alerta que os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. Além disso, o aumento do nível do mar e o aquecimento dos oceanos atingiram novos recordes. À medida que esses eventos extremos se tornam mais frequentes e intensos, os impactos resultantes exercem um peso significativo sobre a saúde humana, ecossistemas, na economia, agricultura, energia e no abastecimento de água. Com diversas áreas afetadas, só demonstra a natureza abrangente dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. A extensão do aquecimento futuro depende das ações que tomarmos para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. No entanto, modelos climáticos indicam que se as emissões continuarem no ritmo atual, poderíamos ver um aumento médio de temperatura de 2 a 4 graus Celsius até o final do século, em comparação com os níveis pré-industriais. Mas, com esforços significativos para reduzir as emissões, esse aumento poderia ser mantido abaixo de 1,5 grau, como estipulado no Acordo de Paris. A onda de calor que está afetando o hemisfério norte continua a todo vapor, com incêndios ativos na Espanha, Grécia e nos Estados Unidos. As autoridades de saúde emitiram alertas de calor extremo nos Estados Unidos, Europa e Ásia, para as pessoas se hidratarem constantemente e se protegerem do sol, na tentativa de evitar novas tragédias como aconteceu no verão de 2021, onde somente na Europa mais de 60 mil pessoas morreram devido ao calor extremo. E já tem previsões de um possível novo recorde de temperatura na Europa. Por exemplo, na Espanha, os termômetros atingiram 47 graus em Vila Robledo, no sul, aproximando-se do recorde de 47,6 graus, medido em agosto de 2021.
Nos Estados Unidos, várias cidades estão com temperatura média acima dos 40 graus. Em alguns lugares, como é o caso do Vale da Morte, as temperaturas absolutas têm passado facilmente dos 50 graus. A situação é perturbadora, mas como podemos nos preparar e nos adaptar a um mundo cada vez mais quente? Como já sabemos, grande parte do problema é impulsionada principalmente pela queima de combustíveis fósseis e o efeito estufa na atmosfera. Portanto, uma das soluções seria a transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como a energia solar, eólica e hidroelétrica. Investimento nesses setores não apenas reduziriam a pegada de carbono, mas também poderiam impulsionar a economia global, criando empregos e promovendo a inovação tecnológica. Além disso, adaptar a sociedade e a economia para a realidade de um mundo mais quente. Isso pode incluir a implementação de sistemas de resfriamento mais eficientes, a adoção de técnicas de construção com melhor eficiência energética, o desenvolvimento de infraestruturas resilientes ao clima e a garantia de que temos sistemas de saúde robustos, capazes de lidar com eventos climáticos extremos. Essa adaptação pode se estender a outros níveis, incluindo a integração de sombreamento natural e vegetação em projetos urbanos, a implementação de práticas agrícolas resilientes a mudanças climáticas e o incentivo ao uso de transporte público ou de baixas emissões. A educação também é uma ferramenta poderosa na luta contra as mudanças climáticas. Fomentar a conscientização sobre a crise climática e formas como cada indivíduo pode contribuir. Isso pode envolver iniciativas como campanhas de educação pública, a inclusão da educação ambiental nas escolas e a promoção de comportamentos sustentáveis. O difícil é imaginar isso acontecendo quando sabemos que em muitos lugares nem o básico tem funcionado. Enfim, será que estamos dispostos a fazer as alterações necessárias no nosso estilo de vida e nas nossas práticas econômicas para melhorar a crise climática? Mesmo que essas mudanças possam exigir sacrifícios ou mudanças significativas na nossa forma de viver? Ou vamos aguardar e esperar um futuro nada promissor? O que podemos afirmar é que a crise climática já transcendeu as fronteiras do conceito abstrato e está se transformando em uma realidade tangível e alarmante. As ondas de calor extremas, que vivenciamos com uma frequência cada vez maior, servem como um doloroso lembrete de que estamos à beira de um precipício climático. As medidas necessárias podem parecer audaciosas e até mesmo intimidadoras, porém, sem dúvida, são absolutamente cruciais. O momento é de encarar a realidade e priorizar o futuro do planeta, deixando de lado os interesses de curto prazo. A sobrevivência do planeta e da riqueza de vida que ele sustenta está intrinsecamente ligada à prontidão e determinação em implementar essas mudanças de maneira imediata. Cada indivíduo, cada comunidade, cada nação desempenha um papel indispensável neste desafio.